Você está ouvindo Escrita Criativa Descomplicada, o podcast que prova que qualquer um pode ser escritor com um pouco de esforço e muito carinho. Antes da gente começar o episódio, eu queria deixar um aviso sobre os conteúdos que eu tô criando fora do nosso podcast. Se você for no meu canal do YouTube, agora também eu tô criando vlogs mostrando como que é o dia a dia como escritora e como editora-chefe da Editora Morgana, né, minha editora de fantasia. Estou mostrando também como que é em bailes literários, por exemplo, que eu fui convidada num baile nos últimos dias e eu fiz um vlog sobre isso. Também estou fazendo vídeos com dicas de escrita fora do que tem no podcast e, especificamente, eu comecei uma série de vídeos sobre como escrever fantasia. E foi um pedido que me fizeram, eu tive essa ideia de fazer essa série e nos stories do meu Instagram eu tinha colocado sobre isso, eu comentei que eu tive essa ideia, muita gente quis, então eu comecei essa série. Você pode ir no meu YouTube, pode se inscrever no meu canal e pode acompanhar isso para ter mais conteúdos além do podcast. Eu não quis colocar principalmente os vlogs e principalmente esse conteúdo focado em fantasia no podcast, porque o podcast eu tento fazer algo mais geral para escritores de qualquer gênero, e eu tô fazendo coisas muito específicas e muito do meu dia a dia, então vai estar lá no meu canal do YouTube. Você também pode me acompanhar diariamente no meu Instagram, que você vai poder ver meus stories, pode ver o meu feed, principalmente nos stories eu também mostro o dia a dia, mas eu mostro o dia a dia mais rapidamente, porque você consegue ver no exato momento o que eu estou fazendo, e no Instagram também eu faço muitos conteúdos curtos sobre escrita, sobre o que é ser editora, sobre como que é esse processo de escrita. Eu tento deixar mensagens motivacionais de vez em quando do porquê não desistir. E é isso. Então, obrigada por acompanhar esse podcast. Espero te ver nos outros lugares. Espero ver mensagens suas e dúvidas para os próximos podcasts nas minhas redes. E vamos lá para o episódio. Nada se cria, tudo se copia. Você deve ter ouvido isso em muitos lugares. E na arte, isso é mais ou menos verdade. Todo ser humano tem uma grande bagagem cultural, social, artística. Nada do que a gente cria é desatrelado ao que a gente vive, não 100%, pelo menos. Nossas visões de mundo, nossas crenças, nossos gostos, tudo vem de algum lugar, geralmente da nossa cultura, do nosso familiar, do que a gente escolhe consumir ou não. E apesar de sempre ter alguém achando que criou algo extremamente original em alguma obra, principalmente no âmbito da fantasia, alguém achando que criou algo extremamente original, que nunca existiu, e depois sempre ter alguém pontuando: olha, isso aqui parece isso aqui parece isso aqui, e às vezes a pessoa nem consumiu aquela outra arte. Existe um negócio chamado inconsciente coletivo, em que a gente acaba criando as mesmas coisas que outras pessoas, mesmo sem ter as mesmas bases, por assim dizer. E isso acontece porque muitas das histórias, dos mitos, dos contos de fadas, tudo, muito do que existiu no coletivo mundial de alguma forma. Não é Os contos de fadas não são iguais em todos os lugares, os mitos não são iguais em todos os lugares, o nosso folclore não é igual nem de uma região para outra, tem modificações. Mas existe um inconsciente coletivo em cima de, principalmente, conceitos, entre aspas, universais. E isso acontece porque muito do que é pensado hoje já foi pensado antes. E nisso você poderia se perguntar, então, qual que é o propósito de eu fazer arte se alguém já criou uma arte igual a essa em algum momento do mundo, ou alguém já pensou na mesma coisa que eu? Não tem risco de eu criar algo e outra pessoa criar ao mesmo tempo e me acusarem de plágio? Sempre tem risco de tudo, mas o que você vai colocar naquela arte e o modo como você vai tratar a arte, o assunto naquela arte, a visão de mundo e a bagagem por trás daquela arte, é isso que vai fazer a sua arte ser única. A forma como você cria os diálogos, a forma como você cria os pensamentos, as descrições, e tudo isso imprime muito do que você é e do que você consome. Às vezes a gente consumiu um livro, uma música, e ficou algo na nossa cabeça de forma que parece que a gente criou alguma frase ou alguma situação, mas vem
desse inconsciente da arte que você consumiu e nem lembra que você consumiu essa arte. E muitas vezes, intencionalmente, a gente coloca referências a artes que nos inspiraram. Mas mesmo não intencionalmente, a gente acaba colocando referências a essas artes que nos inspiraram e talvez a gente nem saiba que nos inspiraram. Arte é muito sobre como você quer deixar isso ao mundo. Quando eu estava na faculdade de letras, no curso de História da Arte, uma das primeiras discussões que a gente teve era sobre o que é ou não arte. E a resposta, que é uma das respostas hoje maiores que tem para essa pergunta, seria que arte é tudo aquilo que é feito com intenção de ser arte. Parece confuso, parece que algumas coisas que a gente não consideraria arte vão ser consideradas artes, e é isso também, é subjetivo. Então, quando o artista quis criar algo e para ele aquilo foi arte, é arte para ele. Não importa se o resto do mundo vai achar que é arte, ele teve a intenção de criar uma arte. E isso vale principalmente agora na discussão da leitura do entretenimento, que vive resgatando aquele questionamento do que é literatura ou não. Então, pegando isso do que seria arte ou não, a gente também pode pensar que literatura é tudo aquilo que é criado com a intenção de ser literatura. É uma das formas mais fáceis da gente tentar resumir isso sem criar um debate que vai fazer muitas pessoas ficarem muito irritadas. Porque eu posso não considerar um livro de entretenimento arte, literatura. Mas o autor pode ter criado com esse intuito. E, ao mesmo tempo, alguém pode ter criado um livro de qualquer tema, com qualquer mensagem, e não queria considerar aquilo literatura. Sabe, é muito relativo. E a gente acaba sempre voltando para alguns lugares comuns. Os mitos, os contos de fadas, não é à toa que eles estão aí há milhares e milhares de anos e a gente continua reescrevendo, reinventando, usando uma base e criando coisas novas, seja no nosso contexto atual, seja de uma forma fantástica, em um mundo que não existe, com sempre um pouco da nossa visão de mundo, um pouco do que a gente quer criar no mundo. Não tem como você criar algo desatrelado de você. Eu, pelo menos, acredito que não tem como. Você é um ser humano com gostos, desgostos, crenças, muitas coisas suas. Isso podem ser só suas, mas ao mesmo tempo podem ser coisas que outras pessoas se identificam. E arte por arte não é algo que eu vejo tanto sentido assim, só fazer arte para considerar arte. A gente tem que fazer a arte, considerar ela uma arte, mas também tem que ter um propósito pra gente maior do que a arte. Parece que é ser muito presunçoso pensar assim, mas ela tem principalmente um propósito pra você. E é isso que mais importa. Senão você não estaria colocando uma arte no mundo, você estaria escrevendo e deixando pra você. E é muito sobre o que a gente quer deixar de legado. Também parece muito presunçoso pensar em legado, quando pode ser que nossas obras nunca sejam consumidas por ninguém e não fiquem para a eternidade. Mas muitos dos artistas que ficaram para a eternidade não tiveram sucesso nenhum enquanto vivos. Então é algo muito relativo também. Por outro lado, isso de arte por arte e criar algo novo ou não, eu também vejo muito isso no marketing criativo, o marketing para quem está tentando compartilhar uma arte. E eu acho que o marketing também vem disso, pelo menos agora, também vem muito disso do que você quer entregar como ser humano. Eu não vejo mais o marketing como algo que você vai só vender um produto e você precisa conquistar a pessoa só pelo produto. Eu vejo como algo mais pessoal, por assim dizer. O marketing hoje em dia, pelo menos para mim e para muitos publicitários que eu já vi, muitas palestras de publicitários, e você vai perceber isso quando você vê muitas publicidades, o marketing também é sobre sentimento. É sobre o que a pessoa vai sentir
vendo aquilo. Pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, mas você quer que ela sinta algo. E principalmente a nossa arte, que a gente já não pode mais focar só no livro, mas as pessoas querem saber o por trás. Eu acho que a nossa arte também diz muito do que somos nós, e dizer o que é o nós faz as pessoas quererem a arte. Pode parecer confuso, mas quem me acompanha nas redes sociais deve ter percebido que hoje em dia eu mostro muito do meu dia a dia. Mostro eu trabalhando, mostro as coisas que eu acabei ganhando de presente, mostro o que eu tô lendo, mostro o que eu tô assistindo na TV. Apesar de eu não assistir TV aberta, por exemplo, eu vejo muito YouTube na TV e eu acabo mostrando para as pessoas o que eu estou vendo. Eu falo do que eu gosto, eu falo das coisas que eu não gosto às vezes, mostro eu fazendo chá, conto o chá que eu tô tomando, enfim. São coisas que podem parecer muito bestas para muitas pessoas, e eu sei que nem todo mundo vai concordar com esse tipo de marketing, mas é um marketing que mostra quem eu sou como pessoa, mas também como artista, porque a minha arte também vem de tudo que eu consumo, tudo que eu faço, tudo que eu acredito. Quando eu mostro eu vendo a Disney, por exemplo, que um dos meus grandes sonhos é ir pra Disney algum dia, quando eu vejo as lives da Disney, quando eu publico que eu tô vendo lives da Disney, no começo eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu era doida, né, de ficar gostando muito de Disney. E o que aconteceu foi o inverso. Acabou tendo muito mais gente interagindo nas minhas coisas, porque muitas pessoas têm os mesmos sonhos, querem chegar nos mesmos lugares, gostam das mesmas coisas. A mesma coisa com Star Trek, que é algo que eu gosto muito. Eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que gosta de Star Trek, ou que consome, na verdade. É muito difícil achar gente, principalmente no Brasil e principalmente agora, que consome Star Trek. Eu geralmente vejo coisas muito internacionais de quem consome Star Trek, não brasileiras. E eu achava que compartilhar o que eu gosto o que eu consumo de Star Trek ia afastar as pessoas, porque é algo que ninguém conhece. Mas aconteceu o oposto. Muita gente começou a sentir curiosidade em ver Star Trek. E mesmo quem não vê, consegue entender por que eu gosto e os ensinamentos que eu pego de Star Trek que me fazem quem eu sou e tornam a minha arte o que ela é. Porque muito da minha arte também vem muito do que é o Star Trek, do que eu pego do que é a Disney, do que é os Jonas Brothers, que eu sou fã há quase 20 anos. Muito vem do que eu consumo, né. O que eu sou também é o que eu consumo, é o que eu acredito. E eu acredito que o marketing hoje em dia é isso. Eu não vejo por que você também deve abrir sua vida inteira, isso aí também eu acho demais. Eu não mostro tudo o que eu faço, eu não mostro 100% o meu dia a dia, mas eu mostro coisas que têm relação com o que é ser a Fátima escritora. Então, eu mostro eu trabalhando, eu comento o que é ser uma editora, o que é ser uma escritora, o que eu faço como escritora, o que eu faço como editora, o que como arte me tornou artista, esse tipo de coisa. E também muito disso, como eu falei no começo, nada cria, tudo se copia, eh, eu digo mais nada se cria, mas tudo se transforma. A gente pode pegar uma ideia de post de alguém que a gente viu, ou várias coisas que foram formando uma ideia nova na nossa cabeça e criar um marketing novo. Se for algo que foi 100% inspirado em alguém, eu também sou muito a favor de fazer algo que muito pouca gente faz, que é dizer, olha, inspiração desse post tal pessoa. Porque você pode pegar uma inspiração de algo que a pessoa fez e transformar para o seu nicho, por assim dizer, para o que você quer mostrar. Eu, inclusive, fiz isso com a editora. No Instagram da editora Morgana, né, minha editora de fantasia, eu fiz um post que deu muito certo e foi inspirado em outra pessoa, e eu disse em quem eu me inspirei, que era de subgêneros de fantasia. Eu vi uma pessoa criando um post explicando o que são cada subgêneros de fantasia e colocando livros que são desses subgêneros. E eu escrevi lá que eu me inspirei nessa pessoa e eu transformei isso para minha editora, que é focada em fantasia. Então, eu coloquei os subgêneros de fantasia, uma descrição breve do que seria cada subgênero e os livros da editora que seriam desses subgêneros. Então, também tem isso. A gente pode transformar algo que o outro criou pro nosso. É só sempre dar os créditos.
Porque muito do que a gente cria vem muito do que a gente consome. Então, às vezes, você tá passando nas redes sociais e, sem querer, acaba fazendo algo muito semelhante ao que muitas pessoas estão fazendo. Então, é pra tomar cuidado, pra sempre, quando for algo específico, dizer de quem você se inspirou. E se for algo que, eu peguei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, também não custa nada dizer, eu me inspirei nisso, 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 nisso e criei isso. E é isso, eu acho que tanto arte como marketing de arte, principalmente, é muito sobre o que você quer passar e o que você quer passar reflete o que você é. Então não tenha medo de mostrar você, mostrar o que você gosta. As pessoas gostam dessas coisas mais naturais, por assim dizer. Mas se todos os livros fossem divulgados da mesma forma, sem alguma modificação, sem algo próprio do que seria do livro, o que faria uma pessoa comprar o de uma pessoa e não o de outra? Eu acredito que é a pessoa que faz isso. Então é o escritor, a escritora que faz isso. Então, pra mim é você colocar o seu, tanto em como você vai divulgar, quanto na obra em si. Porque, como a gente já sabe, muitas das coisas já foram inventadas. Então, o que vai me fazer ler uma releitura de Hades e Perséfone e não ler outra? O que vai ser de diferente? A forma como a pessoa escreveu e, principalmente, nesse mundo enorme, globalizado, em que você está sendo bombardeado de artes novas, principalmente o que vai me fazer escolher é a forma como essa arte foi apresentada. E ela vai ser apresentada pela pessoa que escreveu aquilo de uma forma específica, eu espero, não copiando tudo. E é aí que criou-se um grande problema nos últimos tempos, que são as tropes, né? Aquelas, aquelas coisas comuns dos livros, né? Ai, amigos para amantes, inimigos para amantes, essas coisas, esses lugares comuns que existem em vários livros, que estão sendo usados como marketing e, ao mesmo tempo, estão deixando as pessoas desconfortáveis quando é só isso o marketing. Ou agora também uma nova onda é a ilustração, mas o que na ilustração vai me fazer gostar se talvez essa ilustração tenha uma vibe, por assim dizer, muito parecida com outra ilustração? O que vai fazer eu escolher isso em vez disso? É a forma que o autor vai divulgar isso. Então, eu acredito muito que a arte não existe sem o humano. E é muito falando também do que eu falei no episódio anterior, então não existe um sem o outro, e a arte só existe porque existe o humano. Então por que não ser mais aberto sobre o que é você como humano artista? E é isso, essas são as dicas de hoje, os pensamentos de hoje. E se você tiver um outro tema pro próximo podcast, pode me mandar, eu tô tentando fazer coisas variadas. Eu tô tentando passar a escrita criativa também pra realidade, porque a gente, geralmente, quando pensa em escrita criativa, pensa só em escrever no papel, no documento do Word, por assim dizer. Mas, como eu disse no primeiro episódio dessa temporada, a escrita criativa tá em todos os lugares, e eu tô tentando mostrar esses lugares, falar desses lugares. E é isso, eu espero vocês no próximo episódio. E espero que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma forma. E até a próxima.